Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje a gente está dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. No capítulo anterior, no vídeo anterior, era o capítulo 4, que era Dormir é o melhor remédio. E nele a gente falou sobre a contribuição de um sono de qualidade para o nosso metabolismo, para a nossa vitalidade, seja ela física, mental, além de auxiliar na prevenção de estresse e gripes. O capítulo 5 é a rotina do sono certa para você. Então o autor ele já começa o capítulo com o seguinte parágrafo. A qualidade do seu dia depende da qualidade do sono desfrutado na noite anterior. Isso significa que você precisa saber como se preparar para dormir bem e essa preparação depende do seu tipo de sono. Então, assim como a gente estava falando nos horários que eram separados pelos 3 doshas, o nosso tipo de sono e a estrutura corporal, ela também vai depender desses 3 doshas principais. Então, o dosha Vata, ele vai ter um sono bem leve. O dosha Pitta já vai ter um sono variável, às vezes vai ser pesado e às vezes vai ser mais leve, ou vai ter as duas coisas na mesma noite. E o sono Kapha é um sono pesado, que você vai deitar, vai dormir, vai ser difícil de acordar. Então, isso tem a ver também que os nossos doshas, eles têm interferência no sono, na alimentação, nos exercícios e na nossa visão do mundo. A gente pode ter mais de um dosha, mas vai ser um dosha referência e um subdosha, por exemplo, um dosha principal e um subdosha. E para isso a gente tem 18 perguntas que o autor ele faz para a gente entender qual é o nosso dosha principal no sono. Então, questões sobre como a gente dorme, se a gente tem dificuldade ou se já é mais fácil, se a gente se mexe muito, se a gente tem os pés frios, se a gente tem facilidade para dormir, tem facilidade para acordar e assim por diante. Então, vamos ver qual é a diferença de cada tipo de dosha e as suas variações no sono. Então, o dosha Vata é o sono leve. As pessoas que são predominantemente Vata, elas estão sempre se mudando, se mexendo, são pessoas que estão sempre em movimento. Então, elas são multitarefas, mas elas também têm facilidade para se distrair. Além disso, elas têm tendência a ser magras e uma pele mais seca. A energia, apetite, humor, elas também são bem variadas. Então, tem dias que isso vai ser muito forte e tem dias que nem vai reparar. Então, além disso, esse dosha, ele é bem característico pela dificuldade em dormir. Acordar, nem tanto. Então, até o autor, ele sugere que o dosha, as pessoas mais vinculadas ao dosha Vata, elas reduzam o estímulo, principalmente de telas. Então, filmes muito barulhentos, tela do telefone, tela da TV, mesmo algumas emoções, elas precisam ser reduzidas. Então, não pegue coisa do trabalho neste momento antes de dormir, porque talvez se você for aquela pessoa que se estressa muito, se preocupa muito, isso já vai tirar o seu sono. Então, ele até dá a sugestão de ter um diário ou até ler um livro para auxiliar nesse momento, para ele ser mais tranquilo. Além disso, as pessoas com o dosha Vata, elas têm também a predominância de ter as extremidades frias, então as mãos e os pés mais frios. Por isso, o autor ele sugere fazer uma massagem com algum óleo nas mãos e nos pés, ou até tomar um banho quente, se possível, os dois juntos, que fica muito bom. Experiência própria. Meditação noturna, então, ela pode ser realizada pelas respirações, pelas afirmações, ou até mesmo por estar ali paradinho, descansando, deitado. Isso é uma meditação, inclusive do yoga, que ele fala ali no livro, é bem interessante. Além disso,
para facilitar o teu sono, pessoas vata, né? É importante que o ambiente seja silencioso e escuro, porque qualquer luminosidade, qualquer ruído já vai te acordar. E principalmente, pessoas que são vata, elas têm a facilidade de desidratar. Então é muito importante você tomar bastante água durante o dia. O autor até diz assim, divida o seu corpo por... Divida o seu peso por 30, essa é a quantidade mínima de água que você precisa beber no dia. E é bem interessante. Quem nunca fez isso, testa e vai ver que ajuda bastante. E ele falou também de hidrate a casa. Isso eu não me lembrava, agora eu lembrei, relendo o livro. E ele fala que é importante ter um umidificador na casa para pessoas que têm essa dificuldade, que são mais vata. Então, para manter... Porque a pessoa vata, ela tem facilidade de ressecar. Então, seja o intestino, seja a pele, seja as mucosas. Então, tem que tomar água para hidratar o intestino, o corpo e a pele. Tem que passar óleo para hidratar a pele. E, se possível, ele até sugere passar óleo nas narinas. Porque como a nossa respiração, principalmente no inverno, ela resseca muito, ele diz para passar um óleo nessa região para elas manterem a pele hidratada e não ressecarem. Achei bem interessante isso, bem legal. E além disso, o autor ele até comenta que esse grupo, o grupo vata, eles são aquelas pessoas que normalmente buscam um remédio para auxiliar a dormir, mas que na verdade os efeitos colaterais do remédio, eles só pioram essa situação, porque na verdade tem a dificuldade de dormir em função de ser uma pessoa dispersa. Mas se você conseguir organizar os seus horários, a melatonina pode auxiliar nesse processo. Então, você conseguindo ativar a melatonina no horário certo, ela vai estar ativa para você conseguir ter a sonolência e a facilidade de dormir no momento certo. Para algumas pessoas é até interessante suplementar a melatonina, que é uma sugestão do autor. Então, ao invés de tomar um medicamento mais forte, né, que vai estar atuando ali nos neuroreceptores, a gente inclui umas doses de melatonina por um tempo para você conseguir sentir o estímulo correto no horário correto e assim facilitar a indução do sono. No dosha pitta já é um sono variado, então ele pode ser um pouco pesado, um pouco leve, isso pode ser vinculado a dias diferentes ou ter esse mesmo sono variado na mesma noite. Então, as pessoas que são do dosha pitta, elas já são mais intensas e elas querem que tudo saia certo, porque se alguma coisa sair do controle delas, elas vão ficar irritadas. Basicamente, essa característica é bem importante. Além disso, elas são muito comprometidas e motivadas com todos os hábitos delas. Elas são pessoas que colocam as tarefas tudo escritinho, bonitinho, para não se perder e ter tudo sob controle. Além disso, a estrutura física já é mais musculosa, mais forte, e o corpo ele tem a temperatura alta, ao ponto de precisar colocar os pés descalços no chão para amenizar esse calor do corpo, ou até mesmo quando adormece, colocar os pés para fora da coberta porque está muito quente. Então, o dosha pitta, ele é aquela pessoa que adormece por exaustão de tanta coisa que fez e se cobrou durante o dia, mas acorda antes do relógio. Além disso, o autor ele fala que para melhorar o sono do pitta, é importante desligar muito antes do normal. Então, se no vata ele já pediu para cuidar com os telefones, aqui no dosha pitta você precisa desligar 2 horas antes qualquer sinal luminoso para você realmente
não se estressar, não se estimular e não ter trabalho mental nem de força neste momento. É aquele momento que você toma um banho, realiza tarefas simples em casa, domésticas, lê alguma coisa leve, sem muito estímulo, porque realmente a sua dificuldade é pegar no sono. Então, ele sugere que faça exercícios de intensidade moderada, alta, antes do café da manhã, para isso já equilibrar a temperatura do corpo e também já ativar o metabolismo, potencializando a sua energia para o seu dia. Então, também ele sugere esfriar o corpo, seja as mãos ou os pés, ou mesmo o corpo inteiro, tomando bastante água antes de dormir, ou tomando um banho frio, ficar com a janela aberta para realmente você ter esse controle melhor do corpo. Evitar azia, então o Pitta é uma energia muito forte, ela é relacionada com o nosso fogo, ela está vinculada ao fogo mental e gastrointestinal para digerir os alimentos e realizar as tarefas, assim como está vinculado no horário do sono com a desintoxicação. Então, como você já é Pitta e é um horário Pitta, desintoxicação, você tem que cuidar para essa desintoxicação acontecer da melhor forma possível. Então, não sobrecarregue o seu dosha com alimentos pesados ou muito tarde. O correto seria fazer uma alimentação bem leve e até às 19 horas. Se possível, 6 horas da tarde ou da noite, né? Depende a estação do ano, 6 horas é de tarde, depende, 6 da noite. E principalmente, durma mais cedo. Se você acorda com sono ou fica preocupado que não vai acordar, você tem que dormir antes ainda. Porque aí você não acorda com aquela preocupação de que você está atrasado. E assim você vai ter energia e disposição para começar o dia. Até porque você tem dificuldade de pegar no sono e não de acordar. Acordar você é antes do relógio. E o último dosha é o dosha kapha, que é relacionado com o sono pesado. Então, essas pessoas do dosha kapha, elas já são mais tranquilas, metódicas e principalmente mais relax, mais relaxadas, e por isso elas têm mais facilidade em dormir. O problema mesmo é o acordar no outro dia. Até porque, como elas são um dosha mais vinculado com a terra, o sono é pesado, então a qualidade do sono ela é bem melhor do que daqui a pouco uma pessoa que é vata ou é pitta, que acorda às vezes no meio da noite. Então, por exemplo, se essa pessoa dormir menos horas do que ela está acostumada, a tendência dela é de ter uma variação de humor ou até de concentração é muito menor do que uma pessoa que tem um sono mais leve ou variado. E por isso, ela tem mais capacidade de normalizar esse sono. Então, ela pode daqui a pouco dormir um dia mais tarde, ficar de boas, dormir no outro dia tranquilo e seguir o ritmo do jeito que ela é. Então, isso é bem interessante. Além disso, o autor ele diz que esse dosha ele é caracterizado por pessoas com o corpo, uma estrutura óssea mais larga, então elas já são maiores, elas têm o cabelo mais espesso e os olhos maiores, grandes assim. Então, bem interessante, essa parte eu não me lembrava. O autor ele sugere para as pessoas que são do dosha kapha fazer o exercício também pela manhã. Até porque, como tem pessoas desse dosha que têm mais dificuldade para acordar e pegar no tranco de manhã, uma caminhada leve, pegar o cachorro para passear, já vai despertar o corpo para iniciar o dia, para tirar aquela sonolência. Ao contrário do Pitta e do Vata, que já são recomendados exercícios mais moderados para acordar. Além disso, o autor ele sugere evitar a congestão, principalmente quando a gente se alimenta no período da noite de
alimentos mais gordurosos ou mesmo com laticínios, porque isso gera um aumento na secreção, tanto nasal, no intestino, tudo isso. E isso está muito relacionado à nossa última refeição, quando a gente faz essa refeição e a qualidade dela. Isso também tem a ver, o horário da refeição e a qualidade dela, com o ronco, porque o CAFA, como ele tem um sono pesado, ele tem a tendência de roncar. Então, até auxiliar, melhorar essa digestão, vai facilitar para você não roncar tanto. E uma outra sugestão do autor é sustentar melhor o seu pescoço, até porque quando a gente coloca bem certinho o travesseiro na nossa cabeça, a altura correta, né, sem ficar muito para frente nem muito para trás, as vias aéreas elas ficam mais alinhadas, então a respiração ela acontece melhor e mais profunda, facilitando o sono profundo e prevenindo o ronco. Para quem sofre muito de jet lag ou as variações de sono nas viagens, sejam elas perto ou longe, o autor ele também dá alguns exemplos de o que fazer para melhorar essa situação. Então, por exemplo, além de tudo que a gente já falou agora, né, ele faz meio que um resumo para quando a gente for viajar, ou pessoas que trabalham viajando, aeromoças ou viajam muito a trabalho, reduzirem os sintomas da privação de sono e conseguirem organizar o ritmo circadiano já na viagem, né? Não precisar voltar ou melhor, organizar só quando voltar para casa. Então, a primeira coisa que ele fala é a lubrificação. Tomar muita água e principalmente utilizar os óleos ao seu favor. Então, assim como o Vata, ele pinga o óleo na narina para lubrificar, ele também sugere que isso seja feito para lubrificar a nossa via nasal, principalmente se você for viajar de avião. Cuidar com os excessos de estímulos, TV, telefone, o barulho das músicas, porque como fica muito tempo sem fazer nada, né? Ou melhor, sem produzir ou movimentar, a gente acaba ficando mais com o telefone, com o tablet, né? E aí, além de ter todo esse ruído de eletrônicos, tem os ruídos externos. Às vezes é uma criança chorando, às vezes é a conversa, depende se você vai estar de avião ou de ônibus, é aquela coisa de estar sempre vindo alguma informação no alto-falante. Então, se você conseguir dormir durante essa viagem, se ela for uma viagem mais longa, o autor ele sugere usar aquele tapa-olho para reduzir a luminosidade e usar aqueles bloqueadores de ruídos. Assim você não vai estressar tanto o seu corpo e vai conseguir organizar melhor também o seu ritmo circadiano. Ele vai ter uma resposta mais rápida se a gente conseguir prevenir esse tipo de estresse. Ele também fala para tomar melatonina. Então, por exemplo, o exemplo dele, né? Se você está saindo de um local que é 22 horas e você chega no local e é 16, então você pode tomar alguns dias essa melatonina às 16, para que quando você chegue no local, você automaticamente já consiga regular o seu sistema de liberação da melatonina automaticamente. Então, para quem quiser entender um pouquinho melhor, leia o livro. Eu não sou totalmente... Eu sou leiga nessas coisas também, tá? Apesar de ser profissional da saúde, eu também sou leiga, não sei de tudo, não. E também ele fala para não comer durante o voo. Coma sempre quando você chegar no local, porque daí você faz um jejum para facilitar o seu corpo na resposta do ritmo circadiano. Então, por exemplo, se eu chego lá no local, né, e é almoço, eu vou comer uma refeição adequada para um almoço, porque eu vou ter que ainda segurar todo dia que eu vou estar lá. Agora, se eu sair no horário da manhã de casa e chego lá no horário da manhã,
porque tem o fuso horário ao contrário, né? Aí você toma o café da manhã e começa seu dia normal. E o principal, se exponha à luz solar sempre, 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 sempre. Que isso também vai facilitar o seu ritmo circadiano. Então, prepare-se para dormir na hora correta, tome a melatonina se for necessário, feche bem as persianas e tudo mais e se exponha à luz solar para conseguir regular o mais rápido possível o seu sistema nesse momento. Esse foi o conteúdo de hoje do capítulo 5. Espero que não tenha ficado muito confuso, até porque o livro ele traz muitas informações e eu sei que algumas pessoas elas gostam de acompanhar pelo vídeo, mas não gostam realmente da leitura. Então eu tento trazer uma pinceladinha de cada coisa para vocês não ficarem sem essas informações, ou pelo menos ter um pouquinho delas. Pessoal, lembrando que semana que vem a gente começa com um ciclo de Reiki de 7 dias referente ao meu aniversário. Espero que todos vocês participem e por esse motivo não vai ter o vídeo do livro, tá? Não vai ter o resumo do capítulo e a gente retorna com essa sequência de vídeos na próxima semana. Por favor, curtam, comentem e compartilhem aqui no vídeo e também nos vídeos aqui do canal. Se inscrevam, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. E até a próxima semana. Não na essa, na outra semana.